para a edificação da sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Olha para mim aqui. Ninguém vai longe sozinho. Nós não vamos a lugar nenhum sozinhos. A igreja vai nenhum. Pode se sentar. Pode se sentar. Boa noite. Seja bem-vindo mais um Tadel. Deu uma ampliada na sala aqui e ela vai ficar pequena, em nome de Jesus. Amém? Olha aqui para mim, irmãos. Nós estamos assim, todos nós, estamos assim muito desejosos de ver o reino de Deus crescer. Amém? Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 26. A minha tradução é atualizada, Revista atualizada. Então ela diz assim: a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Vamos repetir? A fome do trabalhador o faz trabalhar. Vamos de novo? A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua fome o incita. Então você vai perceber que todo mundo trabalha. Quando a gente trabalha em razão de uma única coisa, pela necessidade da sobrevivência. E quando nós trabalhamos no reino de Deus, o resultado do nosso trabalho, ele é resultado da nossa fome por aquilo. Então, quando ele diz assim, a fome do trabalhador o incita ao trabalho. Jesus diz assim, que quando você tem fome e sede de justiça, você será o quê? Farto e será saciado. Então, a sua fome, ela te faz trabalhar por aquilo, É por isso que, nesse exato momento, nós estamos realinhando as coisas, tudo que nós estamos fazendo aqui, nesse tempo, é uma direção de Deus para nós, é uma maneira da gente unir a visão, unir os nossos corações, unir as células. Nós não queremos mais trabalhar independentes, fazer nada independente, Então, é importante
gente precisa trabalhar junto, né? Uma das coisas mais fortes lá na reconstrução dos muros de Jerusalém são duas palavras assim, que quando eles estão construindo, aparece assim a palavra, um ao lado do fulano de tal. Ele reparava a brecha e o muro ao lado do outro, e dizia assim, junto de alguém, ao lado de alguém, perto de alguém. Depois ele muda, a palavra muda, ao invés de perto, fala depois, né? Então ele aparece essa palavra após o outro, junto dele aparece assim, num capítulo do livro de Neemias aparece assim umas 12 vezes ou mais, da importância de você trabalhar ao lado de alguém, junto, fazendo a mesma coisa, com o mesmo objetivo. A segunda coisa é a palavrinha depois dele, que tudo que a gente está fazendo é um trabalho de continuidade. Repete comigo, tudo que nós fazemos é um trabalho de continuidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente, todos nós estamos trabalhando em cima daquilo que alguém já trabalhou antes. Lembra quando Jesus disse em João 4? Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vós colhestes o que não semeastes. Então a gente está sempre trabalhando em cima do fundamento de alguém. Então a gente nunca pode dizer assim, que eu estou fazendo melhor do que o outro, né? Que é uma mentalidade infantil isso. Porque alguém que veio antes e trabalhou antes de você, trabalhou, fez tudo o que sabia fazer, deu o melhor que tinha que dar. E a partir dali o outro vem. Por isso que Paulo diz, olha, eu lancei o fundamento, o outro vem e edifica sobre ele. Mas cada um, veja o como que edifica, e cada um vai receber a recompensa de Deus. Seja, se a obra dele foi ouro, se for prata, se for pedras preciosas, madeira ou fenopalha. Então cada um de nós, e no estado, se você for ver na sua própria vida, antes de você estar aqui, de repente alguns de nós veio de outros ministérios, alguém edificou sobre a sua vida, e nós estamos edificando sobre um fundamento que não foi nosso. A gente está colhendo em cima do que o outro plantou. É como você pegar uma célula que já foi de alguém. Então o que você está fazendo? Você está colhendo em cima do trabalho. Não importa se é 2 ou 3 pessoas ou 4, que aparentemente pareça pouco, né? Mas você está trabalhando aonde o outro trabalhou. Você está colhendo o que o outro trabalhou. Isso não é mais e nem é menos. É a gente entender que cada um de nós temos um lugar no corpo de Cristo, temos um espaço no corpo de Cristo e temos uma responsabilidade para fazer, e precisamos fazer ela com fidelidade e lealdade a Deus. Aleluia, aleluia, queridos, né? A igreja de Contagem hoje, ela é o resultado de uma série de pessoas que trabalharam aqui. Pastor Cirilo, né, antes de chegar aqui, havia um grupo de pessoas, era bem menor do que ele é, mas alguém já semeou aqui antes, alguém semeou e começou isso antes dele. Então o trabalho do outro, que era pequenininho e que hoje se tornou grande, não é que o que chegou depois fez um trabalho melhor. Não, a Bíblia diz que cada um vai receber a recompensa de Deus. Amém, queridos? O que a gente tem que entender é que tudo que a gente faz é um trabalho de continuidade. Alguém trabalhou até aqui, daqui em diante a gente trabalha, e de onde nós deixamos, outro vem e continua aquilo que nós construímos, e o reino de Deus vai crescendo assim. Aleluia. Então a gente tem que aprender a honrar e a respeitar cada etapa, cada fase da nossa vida. Tem pessoas que plantaram a sua vida, edificaram a sua vida, e essas pessoas naquele momento foram um presente de Deus, que Deus mandou para cuidar de você, para construir coisas dentro de você. E ele fez isso. Fez tudo? Não. Fez tudo perfeito? Também não. Porque é um trabalho de continuidade. Aleluia, irmãos. Nós precisamos fazer bem feito aquilo que a gente está fazendo. Aleluia. O pastor Cleito foi pastor, presidente aqui da igreja por 7 anos, né?
Então, dentro disso, nós precisamos, em cima desse texto, que a fome do trabalhador o incita ao trabalho, significa o seguinte: se a gente quer a nossa célula crescendo, a fome de ver as coisas acontecendo tem que nos levar a trabalhar mais, né? Se você tem um grande desafio na sua célula, isso vai exigir de você, você tem uma grande fome, um grande desejo de ver a coisa crescer. Então esse desejo seu, ele tem que incitar você a trabalhar mais. Quanto maior o desafio, maior vai ter que ser o nosso nível de trabalho, nosso nível de empenho, nossa dedicação. É como a Bíblia diz: se você, a fome do trabalhador o incita a trabalhar. Então, se eu tenho fome de crescimento, isso tem que me mover a trabalhar. E para isso, irmãos, Deus tem nos dado uma estratégia. Na verdade, Ele deu para os irmãos lá de Fortaleza, da igreja lá de Fortaleza, e nós estamos, segundo a orientação do pastor Cirilo, fazendo Ctrl+C e Ctrl+V. Aí você pode falar assim: e se der errado? Se der errado, a gente, na medida que vai andando, nós vamos acertando, fazendo a manutenção da turbina do avião voando. Aleluia! Posso ouvir um amém? Então, às vezes a gente tem uma resistência, e eu acho natural isso, da gente de querer copiar aquilo que os outros estão fazendo. E na verdade não é isso. A ideia não é copiar. A ideia, irmãos, é a gente poder absorver e aprender com aqueles que estão fazendo e estão dando certo, e muito certo. Então, se num determinado momento, né, na nossa caminhada, algumas dessas coisas, elas não ficarem muito bem entre nós, o que a gente vai fazer? Nós vamos adequando, né? Ouça isso: toda estrutura de igreja, ela tem que ser firme. Repete comigo: firme. Por quê? Porque ela não pode quebrar facilmente, mas ela tem que ser flexível, porque ela tem que ter flexibilidade para mudanças. Então, existem coisas que nós estamos fazendo agora, que de repente, talvez daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente encontra uma maneira melhor de fazer aquilo que a gente está fazendo. Nós vamos mudar? Se precisar, nós vamos mudar para fazer aquilo que nós estamos fazendo hoje, que é ganhar uma multidão para o Senhor. Aleluia, queridos. É para ganhar uma multidão. Então, se a gente precisar mudar, se adequar, nós vamos fazer. Então, esse plano aqui que nós estamos falando, ajeita ali para mim, pastor Carlos, por favor. Esse plano aqui é um plano assim que pegou todo mundo de surpresa, né? A surpresa de vez em quando é boa, às vezes não é. Então, guardando as devidas proporções, esse plano aqui é um plano assim de organização. Eu não quero ficar chovendo molhado, mas vai ser um plano em 4 fases, que vocês já sabem. Primeira fase é a fase do... Segunda fase, fator Natanael 3. Terceira fase, que é o grupo de evangelismo. Quarta fase, fator Barnabé, que vai ser a formação e o treinamento para a gente levantar novos líderes de célula para multiplicar as nossas células. Agora, preste atenção no que eu vou te falar aqui, irmãos. A gente pode pensar assim: pastor, nós não temos líderes suficientes, né? Hoje, de vez em quando, eu sei que alguns líderes, a gente está batendo numa tecla, num momento assim, de não ter trabalhador suficiente para trabalhar. Quem já tem essa dificuldade na célula assim? Você precisa de alguém para discipular, não tem. Você precisa de alguém para multiplicar a célula, não tem. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Isso. Então nós temos uma dificuldade. Então, qual que é o objetivo desse projeto? Guarde isso. Hoje nós temos uma dificuldade de fazer as pessoas evangelizarem. A maior parte das pessoas não sabe compartilhar o evangelho. E não sabe por culpa nossa. A gente não ensina. Na verdade, Rafael, a gente não ensina. Então, mas ao mesmo tempo, isso está dentro de cada ser humano. De
Todo mundo que nasce no reino de Deus, ele nasce para isso. Por isso que o livro de Efésios capítulo 2 diz assim, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja bem, ele diz assim, que nós fomos criados em Jesus para isso. Quer dizer, os nossos filhos nasceram, estão crescendo, e eles vão chegar num determinado momento, quer namorar, logo já não quer namorar, quer casar, aí quando casa quer ter filho, é o ciclo natural da vida. Então todo mundo nasce com esse ímpeto de gerar pessoas, e no reino de Deus, todo mundo nasce com isso. Eu gosto do pastor Miles Monroe, que ele fala uma coisa interessante. O falecido Miles Monroe, né? Como é que fala quando já foi para agora? Em memória a ele, né? Ele fala uma coisa que nós líderes, nós temos que despertar dentro das pessoas a liderança que há dentro de todo mundo. Eu vou dar um exemplo disso. Quer dizer, então nós precisamos incitar as pessoas a isso. Às vezes a pessoa não vai saber exatamente como evangelizar, mas ela vai saber compartilhar o evangelho, ela vai falar assim, você precisa de Jesus, fazer uma oração, e no meio daquilo, as coisas podem acontecer. O que nós vamos fazer? Esse projeto é para a gente dar um start na vida das pessoas. As pessoas não sabem evangelizar, mas elas vão poder orar para que 3 pessoas, 3 amigos, quem que era Natanael? Natanael era amigo de Filipe, para que 3 amigos, para que ele possa convidar 3 amigos para vir para o jantar dos Natanaéis e posteriormente para o culto dos Natanaéis, que é o culto amigo. Então, qual que é o objetivo disso? É despertar isso, e depois o GE é uma maneira de começar a despertar o senso de cuidado daquela pessoa. Então ninguém vai ser lançado no buraco para fazer nada sem treinar. Então nós vamos dar um treinamento assim bem intenso, vamos fazer o melhor que a gente puder fazer, todos os pastores da EBC, a equipe do MDA do pastor. Então tudo isso é com o objetivo de potencializar toda a igreja para fazer aquilo que a igreja foi chamada para fazer. O que a igreja foi chamada para fazer? Fazer discípulos. Então nós vamos potencializar as pessoas, a gente vai despertar dentro das pessoas aquilo pelo qual ele nasceu para fazer. Ele existe razão disso. Posso ouvir um amém? Amém. Nessas 4 fases, né? E hoje as 4 colunas, falamos, e nós estamos começando sobre essa primeira coluna, que é esse primeiro pilar, que é o pilar do purê de batatas. Repete comigo, de novo, purê de batata. Então nós precisamos aprender a fazer o purê de batatas. Então a partir da semana que vem, os estudos das células vão ser unificados. E esse estudo nós vamos ver para disponibilizar o estudo da célula no site da IBC. E além disso, cada líder de geração vai estar incumbido, até todo mundo criar o hábito. No dia da célula, ele vai clicar lá no site da igreja e vai estar lá o estudo da célula da semana. Vai ter tudo bonitinho, quebra-gelo, a introdução, períodos de louvor, a palavra, o compartilhamento, tudo isso para fazer a célula no espaço de 1h15. Posso ouvir um amém? Amém. Aí a gente pensa assim, pastor, 1h15 é muito pouco. Repete comigo, é pouco ou não é? É ou não é? É verdade, é muito pouco. Mas qual que é a delícia disso? É de que se você fizer uma boa célula, você deixa o gostinho para a próxima, e a pessoa vai querer voltar de novo. Mas o grande desafio da célula não é o dia somente da reunião da célula, é aquilo que você faz antes da
da célula e aquilo que você vai fazer o quê? Depois. O grande trabalho acontece entre uma reunião e outra. Não é na reunião. O que é a célula? A célula é o ápice daquilo que você fez antes e depois. Então, tudo que você fez antes da célula, durante a semana, e depois daquilo que você fez após a reunião da célula, ela culmina no dia da reunião da célula. Ela vai ser o resultado que você trabalhou. Para isso, nós queremos ajudar vocês a gente homogeneizar a célula, como fazer uma célula bem gostosa, assim, onde as pessoas elas sejam integradas, como que a gente vai gerar um purê de batata, e é aqui que nós entramos, né? Falamos a semana passada, purê de batatas, ali não é uma mesa, é uma mesa de onde as pessoas estão sentadas, comendo, juntas, onde elas estão juntas, conversando, compartilhando, e tudo isso produz a unidade. Então, aquele lanche é igual ao encontro com Deus. Todo mundo aqui já foi no encontro, não foi, gente? Aí o pessoal fala assim, o correio, aquela cartinha que dá um trabalho tremendo, aquele correio, ele pode mudar a vida de alguém. É a carta de um pai que o cara nunca viu, é o amor que o pai expressa na carta que ele nunca viu. Então a gente tem que entender que cada fase, cada momento da célula é tão importante como o encontro, cada momento do encontro. Então o encontro começa a sexta-feira à noite no Peniel, aí vem uma palavra, vem o Peniel, depois no dia seguinte vem o que é o encontro, depois como a pessoa tem que se comportar no encontro. Você percebe que cada pessoa ela tem uma experiência diferente naqueles. Então tudo ali é importante. A célula é a mesma coisa, tudo na célula é muito importante. A comunhão é importante, o comer, estar ali após a célula comendo junto, dando junto, é muito importante. Tudo é importante. Então nós temos que trabalhar primeiro, nesse primeiro momento, para ajuntar todo mundo. Vamos repetir? Vamos nos ajuntar. Então, dentro disso, para cá, nós vamos conduzir a célula a se ajuntar, né? Seja orando juntos, ou seja fazendo passeios, saindo, comendo junto. Do domingo termina o culto aqui, vamos comer em casa, todo mundo ajunta as panelas, compra um frango assado num lugar, outro compra farofa no outro, e vai, porque a grande sacada é estar junto com as pessoas, é promover aquilo junto, né? Não é o que a Bíblia diz? Ó, com bom e com suave e agradável viverem o quê? Unidos. Tem uma tradução que diz assim, os irmãos estarem juntos. Às vezes a gente está junto, mas não é unido. O importante é estar junto e ser unido. A gente pode estar caminhando um lado a lado do outro e estar muito longe, tem um muro de separação, ter raízes de amargura de separação, né? Insatisfação de separação, tem um monte de coisa que pode acontecer que vai nos separando. Então nós temos que promover isso. Posso ouvir um amém? Amém. Eu quero ser bem prático hoje, na área prática. Aproveitar cada momento, cada oportunidade para promover relacionamentos na célula, que é uma coisa fundamental. Lembra que eu falei? Tudo é importante. Repete comigo, tudo é importante. Se vocês têm a oportunidade de estar junto na casa de alguém, vão. Vocês podem estar 2, 3 famílias juntos num dia, vão estar juntos. Se você pode ajuntar o MDA seu com o MDA da sua esposa, junto com um casal de discípulos, ou de 2 ou 3 ou 4, ajuntar só o MDA naquele dia para estar junto, faz isso. Para quê? Para promover o purê. Porque esses discípulos vão promover a mesma coisa, porque as pessoas elas fazem segundo a espécie. Então, se a gente promove isso, eles vão repetir, porque as pessoas precisam ver aquilo que nós estamos fazendo. Posso ouvir amém? Amém. Indo mais adiante, deixarmos de ter relacionamentos superficiais para relacionamentos mais profundos, onde cada discípulo da célula passa realmente a se importar uns com os outros e a cuidar
uns dos outros. O purê de batatas consolida a comunhão e os relacionamentos na célula, né? Peguei uns desenhos bonitinhos assim, né? Olha o Rafinha ali, aquele barbudo é o Rafael quando estava de barba, o pastor Rafael, tá vendo? Do lado lá a Dani, do lado a Rafael, a Neiva, cadê a Neiva? A Neiva ali, né? Tá vendo? Ó? Pastor Rafael, a Dani, né? Tá todo mundo aí, amém? Não estou nessa não. Aí eu lá, aí eu aqui, ó. Aquele queixinho, olhinho japonês, é eu mesmo. A Neiva aqui, a Rebeca aqui, a Rafinha aqui, o Mateuzinho, né? Então, você percebe, irmãos, nós precisamos aprender a fazer isso. Uma outra coisa importante, eu quero ir para frente. Entusiasme as pessoas para ganharem almas, convidar seus amigos para o encontro. As pessoas passam a se conhecer mais profundamente e contagia as pessoas a viverem na atmosfera de amor. Posso ouvir um amém? Amém. Ouça uma coisa aqui, com todas as dificuldades às vezes que a gente tem como igreja, né? Teve um pastor que tem andado junto conosco aqui e começou a andar junto com a gente, né? E ele falou assim, engraçado, eu tive aí, conversei com um, conversei com o outro, conversei com você, todo mundo fala manso assim. Eu falei, é mesmo? Porque às vezes as pessoas veem o que a gente não vê. A gente tem uma tendência natural de achar que a grama do vizinho é mais bonita do que a nossa. A gente tem uma tendência natural que a igreja da esquina lá é melhor do que a nossa. Então a gente tem uma tendência natural a isso. E as pessoas de fora têm visto coisas que a gente mesmo às vezes não vê. E esse irmão falou isso, e ele falou assim, eu quero ser como vocês. E eu estou trabalhando para que a minha igreja seja igual à igreja de vocês. Aleluia, gente. Você percebe com toda a dificuldade, às vezes as dificuldades que nós temos de caminhar juntos, dos atritos, das incompatibilidades, mas a gente tem que trabalhar para vencer isso em nome de Jesus. Aleluia. Então, contagie as pessoas, né? Então nós vamos organizar células, quer dizer, uma célula com 6 participantes, e o objetivo da célula vai começar com muita gente. Repete comigo, o objetivo da célula não é ter muita gente, ou começar com muita gente. Então a gente tem aquela ideia de tem que começar grande, bombando, e não é. Na verdade, nós precisamos pegar a célula e ajudar as pessoas a ganharem almas e a cuidar dessas pessoas. O nosso desafio é trabalhar para o crescimento da célula. E uma das coisas mais difíceis que eu vejo assim é que as pessoas elas não se sentem parte daquilo. Eu não sei se você percebe isso. O que é uma pessoa que é parte daquilo? Ela está junto, ela trabalha junto, ela coopera junto, e tem aquelas pessoas que são apáticas. Elas são apáticas porque elas são... Não, porque nós precisamos ajudar a envolver essas pessoas, a pegar essa batata, ferver essa batata na água, tirar a casca dessa batata e fazer essa batata fazer parte do purê junto conosco. Para isso, eu tenho descoberto uma coisa: se as pessoas não têm responsabilidade na igreja, elas não se comprometem com a igreja. Vamos repetir? Se as pessoas não têm responsabilidade, elas não se comprometem. Eu não estou dizendo com isso que a gente vai dar cargo para as pessoas. Dar cargo não é dar responsabilidade. Quer dizer, o fato da pessoa estar numa dessas responsabilidades, dessas 4 responsabilidades, e essas 4 responsabilidades vão fazer a engrenagem virar. É como o relógio. Se você tirar uma engrenagem de dentro do relógio, o relógio não vai virar.
Se você cortar o elo de uma corrente, ela vai arrebentar. A força daquela corrente está quando ela está junto. E é isso que a gente precisa aprender a promover. Parem para pensar nisso, irmãos. Quando Jesus ora pela unidade, na oração de Jesus, oração sacerdotal, qual que é o maior clamor dele? Eu oro para que eles sejam um, que o Senhor nos livre do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Você percebe? Mas a coisa mais nevrálgica ali é andar junto. E se fosse uma coisa natural, irmãos, nevrálgica, que é uma coisa assim aguda, uma dor aguda. Você percebe a epístola de João? A epístola de João, ela fala o tempo todo, você lembra? Ele diz assim, que nós temos que nos amar uns aos outros, não como foi Caim, que matou seu irmão Abel, que era do maligno. Qual que é o ponto fundamental ali na epístola de João? O amor, amar o irmão. Mas nós precisamos ajudar a entender, a promover essa unidade, não somente pregando, não somente estando junto, mas dando responsabilidade. Se a pessoa ela se sente responsável em algum momento ali, é como o seu Moacir. Seu Moacir é diácono aqui na igreja, é o líder dos diáconos. Mas você percebe que o seu Moacir, ele chega aqui, ele vê se tem água, o seu Jorge também, essa mesma coisa, ele fica atento a essas coisas, porque isso pesa sobre ele, é a responsabilidade dele. Então, como ele tem responsabilidade, de repente, um dia, ele pode até estar cansado, mas a responsabilidade por aquilo, né, é aquilo que ele diz, a fome do trabalhador o incita ao trabalho. Quer dizer, você pode estar cansado, mas o desejo de servir, ele fala mais alto, e esse desejo de servir te leva a ir trabalhar. É a mesma coisa a célula. Então, nós vamos dividir isso em 4 áreas. A área de intercessão, repete comigo. Intercessão, precisamos ter um intercessor na célula. É aquela pessoa que organiza as reuniões de oração, extra-célula, é aquelas pessoas que no dia da célula, ela chega 30, 40 minutos antes da célula, para preparar o ambiente espiritual da célula, e ela vai ter essa responsabilidade. Pense nisso, o fato da pessoa ter uma responsabilidade dessa, não pode anular a responsabilidade dela de fazer discípulos. Todos nós somos chamados a fazermos discípulos. A prioridade é essa. É o intercessor, segundo, o ministro de louvor, terceiro, o secretário da célula, quarto, os diáconos dentro de uma célula. Na verdade, não é o diácono ordenado, é o diácono com encargo de responsabilidades de alguns serviços. Não é diferente da função do seu Moacir, que ele tem um encargo de cuidar da mesa, aquela coisa toda. Mas são aquelas pessoas que dentro da cela vão ter a responsabilidade de servir. Então, vamos aqui. Primeira responsabilidade do intercessor. O intercessor é a pessoa responsável por organizar as campanhas de oração na célula. Então, quer dizer, nós vamos, quando vai ter o fator Natanael, então, se é 1, se é 2, quando a célula tem mais gente, pode ser 1 ou 2, não tem problema, mas aqueles intercessores são responsáveis por organizar toda a estrutura de oração na célula, por quem nós vamos orar, aquela coisa toda. Segunda coisa, ele é responsável por dirigir essas reuniões da célula, reuniões de oração da célula, quer dizer, dirigir as reuniões de oração na célula, ou antes dela e fora dela. Então essa pessoa tem essa responsabilidade. Terceira, ela vai mobilizar os membros da célula
para uma vigília por mês da célula e para outras convocações de oração promovidas pela IBC. Então, aquele intercessor, por exemplo, a gente teve, lembra a Mônica, quando teve o evento lá, o evento no Sambódromo, as festas, né? Quando a gente, aí essa pessoa da célula, ela é responsável por essas coisas, pela vigília, para orar, né? Orar pelos membros da célula, orar por aquelas pessoas, orar pelo crescimento da célula. Então ela é responsável por isso. É importante que esse intercessor tenha um livro de oração. Aí você fala assim: não, pastor, parece coisa de primeiro ano isso. Mas não é. Quando eu peguei o livrinho, o livro lá dos pilares do MDA, eu achei assim tão... Mas aí o Espírito Santo falou uma coisa comigo, falou assim: por que você está criticando? Você teve uma ideia melhor antes disso? Eu falei: não. Eu falei: então, faz o que está aí. Aí ele falou assim: Daniel, você já fez melhor do que isso aí? Eu falei assim: mais ou menos. Então a gente, eu ficava, quando eu estava fazendo isso aqui, preparando, eu ficava imaginando a cara dos irmãos, porque normalmente as pessoas gostam de coisas muito rebuscadas, né? Muito assim, bem elaboradas, né? Aquelas coisas, ponto 1, aquelas palavras difíceis que vai impactar, e não é isso. Nós precisamos desenvolver uma linguagem que qualquer pessoa dentro da célula vai ouvir, vai aprender, e você vai poder pegar isso aqui e vai poder passar dentro da tua célula sem dificuldade. Posso ouvir um amém? No dia lá você vai reunir os seus discípulos, vai pegar isso aqui, está disponibilizado para todo mundo, né? E você vai passar para eles: é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, desse jeitinho, simples assim. Pode perguntar. Ótimo. Não. Isso. A caixa pode ser também, não tem problema. Pode ser a caixa, pode ser o livro. Qualquer, se você está fazendo alguma coisa e já está funcionando, deixa do jeito que, só não esquecer isso aqui. Uma outra coisa importante, né? Orar na casa daqueles que estejam com necessidades específicas. Você está entendendo? Como são pessoas que gostam de orar, marca o dia de ir na casa da pessoa. Algumas coisas que eu coloquei assim: nesse caso é preciso você agenda a visita, e você não faça absolutamente nada sem a anuência do líder da célula. O líder da célula precisa saber de tudo que você está fazendo, ok? Estabelecer o dia, o horário adequado, não sendo inconveniente para a pessoa. Vamos lá, segunda responsabilidade para gerar o purê de batata, é o ministro de louvor. Repete comigo: quem que é o ministro de louvor? Uma coisa que eu tenho falado assim, quando você tem o violão na célula, violão e aquela espontaneidade, existe uma tendência natural da pessoa se perder na hora perde o tempo, fica empolgado, animado o negócio, e a pessoa perde como é que fala? O tempo vai passando. Então a gente está sugerindo que vocês usem música mecânica. Então esse ministro de louvor, ele vai fazer isso. Ele vai escolher a música, igual no encontro. Ele vai selecionar 2 ou 3 cânticos de louvor ou adoração, de preferência conhecidos e cantados nas celebrações de domingo da igreja. Nada coisa diferente. É como o ministro de louvor, quando vem de outra congregação, vem na nossa,
ele canta uma música que só ele canta. E a pessoa não teve o cuidado nem de trazer o pendrive com as músicas para passar no retroprojetor. Então isso não é bom. Então, esse ministro de louvor, que são 2 ou 3 cânticos, porque a célula não é uma reunião de louvor, ela tem louvor, ok? Uma outra coisa, ele vai providenciar o sistema de som ou DVD com os cânticos e ele mesmo vai manusear o aparelho. Então é essa pessoa que vai manusear o aparelho, vai controlar o aparelho. Uma coisa interessante sabe quando você pega o pendrive na televisão, você pega a música, o áudio, e você põe a letra, para que a pessoa, ela vai lá na célula, ela vai ter a música e vai ter a letrinha lá. E aquele ministro de louvor, ele vai conduzir entre uma música e outra, orar com as pessoas, ter aquele fluir que pode ter com 2, com 3, com 4 ou com uma. Posso ouvir um amém? Outra coisa, quando necessário, você grava o DVD ou pendrive com os cânticos, ou baixe os cânticos, de preferência com legenda. Coisa importante isso. Secretário. O secretário da célula ajuda o líder a mobilizar todas para a célula, para o dia da reunião da célula. Ele vai mobilizar as pessoas a frequentarem o Tadel, a participar do pré-encontro, o encontro, pós-encontro e o CBL, que é o curso básico de líderes. O secretário tem a incumbência de conduzir as pessoas a fazerem parte do trilho da liderança da igreja. É o secretário que tem que fazer isso. Ele não vai obrigar as pessoas, ele vai estimular as pessoas a fazerem aquilo que elas não fizeram. Foi no encontro? Não fui. Puxa, você tem que ir no encontro. Uma outra coisa, o secretário, ele informa por SMS, telefone ou e-mail as atividades da célula, encorajando todos os participantes, todos a participarem, está errado, da visão do MDA que a IBC está envolvida. Então o secretário, ele tem essa responsabilidade de envolver as pessoas na visão do MDA. É lógico que a palavra do líder na célula é fundamental. Tem gente na célula que não fez encontro, tem gente na célula que não fez o encontro, mas não fez pós-encontro. Tem pessoas que não vêm no Tadel, porque acham que o Tadel é só para líder. Não, o Tadel é para todo mundo. Ok? Ele é responsável pelo relatório semanal da célula e pelo controle das pessoas que estão fazendo ou não o trilho da liderança. Então, o secretário, ele tem que ter todas as informações. Vou dar um exemplo. Felipe chegou na igreja, ele se converteu dia tal, na célula no dia tal. Ele tem um relatório disso. Ele foi batizado no dia tal, ele tem que ter. Ele participou do pré-encontro, ele participou do encontro. Além disso, ele sai do encontro, o secretário, ele vai conduzir o Filipinho a participar do curso, que é o CBL. Ele vai estimular, olha, agora que você fez o pós-encontro, você vai fazer o CBL, que é o curso básico de liderança, né? Então, o secretário tem a responsabilidade disso e ele precisa ter o controle disso. Posso ouvir um amém? Tem que anotar as coisas. Mantenha atualizado o cadastro dos membros da célula do relatório semanal junto à secretaria da célula. Então é ele que faz o relatório e entrega ou para o líder da geração, da rede, ou na secretaria da célula. Mas ele precisa fazer isso. É responsabilidade do secretário. Outra coisa, ele lembra a todos quando há um aniversariante, chá de bebê e etc. Tal. Então, o secretário é aquela pessoa que vai lembrar. Imagina, o dia é o aniversário da pessoa da célula, ninguém está sabendo. Por que ninguém está sabendo? Porque ninguém. Aí passa batido aquilo ali. Naquele dia,
canta parabéns, faz um bolinho, não precisa coisa singela, mas que a pessoa lembre que ela faz parte daquilo ali, isso é importante. Diácono, ele prepara com o anfitrião local da célula, e ao final da reunião, em conjunto com os membros da célula, limpa, organiza a casa do anfitrião. Então, o diácono, ele tem essa primeira, ele é a pessoa que chega antes, ele ajuda o anfitrião a organizar a célula. Se tem uma luz que está mais ou menos, é o diácono que fica atento a isso. Ele vai providenciar a garrafa de água para estar no lugar com um copo, para que as pessoas, ele fica atento a essas coisas. Qual que é o objetivo? Receber as pessoas, né? Uma outra coisa importante, ele recebe os visitantes e membros da célula, acomodando as pessoas. Então, esse diácono, ele é o cara que vai ficar na porta, recebendo as pessoas, abraçando e conduzindo. Quando é visitante, essa pessoa precisa se sentir bem recebida, e é o diácono que vai resolver isso. Outra coisa importante, ele fica atento às necessidades durante a reunião da célula. A pessoa está meio desconfortável, está com a criança no colo, sabe aquelas coisas? E a criança, e é um visitante, o que o diácono faz? Ele vem e pede, deixa que eu cuido da criança, presta atenção aí, e ele sai, cuida daquela criança, para que aquele visitante, ele fique à vontade, ele possa ouvir a palavra, possa crescer, possa aprender. Esse é o objetivo disso. Uma outra coisa, né? Ele cuida dos necessitados e organiza a forma de ajudar as pessoas. Então, às vezes, a pessoa chega lá com uma necessidade, ele sozinho não pode fazer isso, mas ele pode organizar uma maneira. Uma cesta básica custa quanto hoje? Eu nem sei, R$60. Talvez ele sozinho não possa comprar R$50, mas ele possa pegar 5 de um, 10 do outro, 10 do outro, 3 do outro, junto aquilo, e ele pode ajudar. E essa é a responsabilidade do diácono, porque uma pessoa dessa, quando ela é ajudada, ela dificilmente esquece aquilo, né? Uma outra coisa importante do diácono, organizar a comunhão da célula e o lanche após a célula. É ele que vai organizar isso. Terminou, né? Quando vai terminar a célula, a mesa do lanche está posta, são as pessoas que cuidam disso, que são os diáconos que vão servir isso. Organiza passeio, jantar, churrasco, café da manhã da célula e etc. Tal. Ele é responsável por organizar a comemoração dos aniversariantes. O secretário lembra, mas quem organiza é o diácono. Quem falou isso? Tudo sempre deve ser feito com a orientação do líder de célula. Então, as pessoas têm a responsabilidade, mas ela está ali servindo o grupo, para o crescimento da célula. O objetivo principal é fazer com que as pessoas se sintam úteis na célula e não meros espectadores. É unir as pessoas, está vendo? Essa pessoa está separadinha, é trazer essa pessoa para que essa pessoa entenda que ela é parte do jogo, que ela é uma peça fundamental do jogo, que ela é tão importante quanto qualquer um, não importa se é grande, se é pequeno, se começou ontem, se começou depois, ela é importante nisso. Outra, promover unidades e os relacionamentos da célula e trazer motivação e envolvimento com a multiplicação. Ouça isso aqui e nós vamos encerrar. Preste atenção no que eu vou te falar. No meu relógio é o 9h20, no seu é quanto? 9h21. Então eu não estou fora do horário, estou a 5 minutos. Mas eu vou encerrar. Eu quero que você entenda isso, irmão. Essas coisas não é para engessar, mas é para organizar. Vamos repetir? Não é para engessar, mas para organizar. Aleluia. Então essas pessoas, elas são as pessoas que elas, além de fazer parte do purê, elas vão promover o purê. Então tudo é importante. Se você acha
que a célula vai crescer, porque você se reúne uma vez por semana com esse povo, você está enganado. Posso ouvir um amém? Então nós precisamos trabalhar mais afincamente, ok? Vamos ficar em pé? Pastor Rafael, pode sentar, irmão. Pastor Rafael, não fala. Dá alguns avisos aqui. Aleluia. Queridos, graça e paz, amém? Pode ficar de pé, rapidinho, já estamos encerrando. Antes de passar o recado importante para os irmãos, queria convidar os irmãos para amanhã, às 19h30, lá na FENAC do BH Shopping. Vai ser feito o lançamento do livro do Osiel e da Gisela Matos. Aleluia. Você que tem acompanhado a história deles, amanhã vai ser, a apresentação do livro, divulgação do livro lá na FENAC, lá no último piso, do BH Shopping, a partir das 19h30, amém? Qualquer dúvida vocês me procuram. Queridos, louvado seja o Senhor. Vamos conseguir realizar nesse próximo mês de junho, nosso primeiro reencontro. Você pode dar uma glória a Deus por isso aí? Aleluia. Já fizemos 14 encontros com Deus e agora está vindo a próxima fase, o próximo estágio. O encontro ele teve um papel importante na sua vida. Todas as vezes que eu abro a minha gaveta lá e pego a foto do encontro com Deus que eu participei em junho de 2012, eu me lembro daquele momento que eu fui ali, fui edificado, fui servido, fui ministrado. Foi uma bênção para a minha vida. Então, querido, agora vem o próximo passo, que é o reencontro, O encontro ele tem um papel importante para trabalhar a sua motivação, para trabalhar o seu interesse, trabalhar a sua visão de si mesmo, quanto o seu papel como líder dentro da visão de um trabalho com célula, trabalho com igreja, pastoreio e cuidado de pessoas. Anota na sua agenda, tira o seu celularzinho aí, anota por gentileza. A data do próximo reencontro, do nosso primeiro reencontro, vai ser no dia 19 a 21 de junho. Eu já mandei comunicação para todos, já postei na rede de células da IBC, no Facebook, já está no nosso site. E você pode fazer as inscrições com algumas ressalvas, eu vou passar elas para vocês, ok? O alvo principal, querido, quem são as pessoas principais para participar desse reencontro? A prioridade são líderes de célula, líderes de rede, líderes de departamento, ok? E anfitrião e colíderes. Todos vocês que já estão liderando alguma coisa aqui na igreja, que estão inseridos no trabalho e já participaram do encontro com Deus, vocês necessitam ir para receber edificação para a próxima fase. Aleluia? Ficou claro isso, queridos? Para que seja possível, eu vou pontuar isso. Importante você entender que, como igreja, nós estamos priorizando muito que vocês líderes possam estar indo. Então você que é líder, anfitrião, colíder, líder de rede, pastor, todos vão para receber. Aleluia? Todos vão para receber. Então a inscrição para os líderes é apenas até o dia 10 de junho. Todos que já estão envolvidos no trabalho, você tem o compromisso de fazer essa inscrição até o dia 10 de junho. Por que isso? Porque você é líder, anfitrião, colíder, líder de rede, a prioridade da vaga é sua. Depois que vocês fizerem as vagas, nós vamos expandir isso para toda a igreja, para todos os membros da igreja que já fizeram o encontro com Deus. Pastor, eu já fiz encontro com Deus em outra igreja, não na IBC, posso participar? Você precisa me procurar, você precisa procurar o pastor Rubens e procurar o pastor Daniel, um de nós três, que cada caso é um caso, aleluia? E o pastor Cleito também, aleluia? Olha o incentivo para vocês, nós colocamos ali no site o preço a R$100, amém? Só que como nós estamos percebendo que às vezes falta grana para todo mundo, nós vamos reduzir o custo máximo possível a R$60. R$60 para você participar do reencontro. Apenas para membros da IBC, R$60. Membros de outras igrejas, R$100 normalmente, aleluia? Por quê? Porque nós vamos incentivar as pessoas a irem com o seu próprio carro, dar carona para mais 3 pessoas, nós vamos recolher alimentos nas células, nós vamos fazer um mutirão para que você líder, você anfitrião, você colíder, você possa estar indo, e líder de rede também, aleluia? Então será necessário, querido, que você se envolva,
Líder de célula, é o seu papel você mobilizar o co-líder e o anfitrião para fazer sua inscrição, amém? Líder de rede, líder de setor, né? Você que é supervisor também, é o seu papel você mobilizar os líderes de célula para que eles possam fazer sua inscrição até a data. Vamos estar trabalhando com motivação santa para que todos possam estar lá. Vamos trabalhar com carga máxima, vamos levar até umas 140, 150 pessoas. Vamos fazer um fogo e glória do Senhor lá, para a gente voltar animado para quebrar tudo no nome de Jesus. Aleluia! Animados aí? A 60 contos só não vai quem não quiser. Aleluia! Glórias a Deus. Sexta-feira tem vigília aqui. Outra coisa, pessoal. Domingo, se você está percebendo que tem alguém que não está indo nos cultos, lá no colégio, discípulo seu, corre atrás, não vamos perder ninguém por causa dessa mudança temporária, em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos ao Senhor, vamos orar juntos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por cada líder tão precioso, tão amado, Senhor, que eles têm trabalhado, são pessoas assim, importantíssimas no processo de desenvolvimento da nossa igreja, Pai, em nome de Jesus, guarda cada um deles, proteja-os, livra-os voltando para casa do homem mau, do homem de Belial, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Preste atenção, a partir da semana que vem, provavelmente na segunda-feira, o estudo da célula já vai estar disponibilizado no site da IBC. Então, deve haver um íconezinho lá, você vai ver, estudo da célula, você baixa ele para você, e é bom seguir ele, para a gente seguir junto. Deus abençoe.